Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindo ao nosso programa de hoje. Recebemos aqui, mais uma vez, nosso caríssimo Caliban Calitz, para continuarmos nossa conversa em torno da criação divina e das violações à ordem universal. Seja bem-vindo, Caliban. João, mais uma vez, obrigado. Boa noite. Boa noite. Caro amigo Caliban, em nossa última conversa, você nos falava sobre a ideia de o universo se reconstituir após uma perturbação causada pelo erro de uma parcela dos seres criados. Nessa ocasião, você nos disse que o mecanismo para tal era baseado no isolamento da parte que causou a perturbação. Tudo muito interessante, mas fiquei com uma dúvida. Se esta lei de reconstituição é verdadeira, não te parece ela excessivamente rigorosa? Não existiriam situações, tal como acontece em nosso mundo, em que algumas faltas são graves e outras são acidentais, algumas delas são espontâneas, outras são provocadas, alguns erros são expostos, outros não. Um dos pontos que eu quero chegar com essa inquisição longa é a expulsão da ordem de seres que cometeram faltas leves ou acidentais que sejam, não poderia induzir aí sim a tal revolta da qual você tanto fala? Eu vou começar falando assim, não é só eu que falo não, tá, João? Essa questão aí da doutrina da revolta, é preciso ficar bem claro que essa doutrina da revolta, né, revolta dos anjos, queda dos anjos, ela existe em várias religiões. Existe, inclusive, no cristianismo, existe nas doutrinas espiritualistas modernas, né? Existe essa ideia em obras espíritas. Nós temos aí coisas parecidas, não exatamente o que eu estou falando, mas na codificação kardeciana, nós temos aí nas questões número 22, questões número 86 do Livro dos Espíritos, e das questões 121 em diante, que tratam desse assunto. Não exatamente como nós estamos falando, mas bastante parecido, né? Questão, por exemplo, da existência do mundo, né? Essa questão número 86 aí que eu citei, em que os espíritos responderam, né, a Kardec que o mundo material poderia não ter existido. Isso é o que está na doutrina dos espíritas, né, no Livro dos Espíritos, né? Bom, então existe esse pensamento, né, em várias religiões e tudo, né, que alguns teriam seguido desde o princípio, por exemplo, o bom caminho, e outros que teriam seguido desde o princípio o mau caminho, e que a maioria ficou no meio termo. Inclusive essa é a visão da doutrina espírita, né? O que nós falamos no outro dia foi sobre a impossibilidade de existência de uma parcela, ainda que considerada insignificante, né, de erro dentro do sistema perfeito. Porque se houvesse essa possibilidade, o sistema deixaria de ser perfeito. Aqui na Terra a gente reclama muito que o bem é difícil de ser praticado porque a maioria não quer, não é? A gente sempre fala isso, as pessoas querem fazer o bem e ficam temerosas ou acovardadas ou receosas porque a maioria não quer. Você imagina uma pessoa entra dentro de uma empresa em que todo mundo está praticando atos de corrupção e a pessoa, uma empresa pública, por exemplo, e aí aquele que quer fazer certo, ele fica com medo, não fica? Porque muitas vezes ele vai contra todo mundo que está lá sujeito a essas práticas, né? Todo mundo aqui, a gente sabe que a corrupção, vamos falar assim, não no sentido
sentido que ele é imputado normalmente, mas no sentido mais abrangente, no sentido de estar corrompido em alguma parte. Então, se houvesse, como você está dizendo aí, a possibilidade da permanência dentro desse organismo perfeito, dentro aquilo que Pietro Val chamou, né, de sistema, se houvesse essa possibilidade, esse sistema estaria minado de corrupção. Uma pequena parte dele estaria corrompida. Então, é uma questão de sobrevivência do próprio organismo, do próprio sistema, que a mais leve falta, ela provoque a separação desse sistema, como acontece no nosso mundo. Vou voltar também outra vez ao espiritismo moderno, vou falar sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma mensagem que diz mais ou menos o seguinte, que não há um só erro que não acarrete funestas e danosas consequências. Então, eles foram absolutos nessa questão. E sempre, qualquer erro, por menor que seja, acarretaria funestas e danosas consequências. Então, essa questão de existir no nosso mundo faltas que são relevadas, faltas das quais ninguém fica sabendo, que a sociedade não fica sabendo, isso não é da doutrina cristã. E o Cristo falou isso. Nada, não existe, nada há que não venha a ser revelado. Então não existe essa possibilidade de um erro ficar, esquecido, né? Dentro desse sistema, né? Necessariamente teria que ter uma consequência, né? Aqui no nosso sistema terreno é falível, então existem essas brechas do sistema de justiça. A pessoa é julgada só por aqueles documentos, as tais provas, né? As evidências que podem ser comprovadas, né? É um pleonasmo, né? Falar prova é uma coisa que pode ser comprovada. E tudo aquilo que não possa se enquadrar nessa questão documental, ela passa despercebido no nosso sistema de justiça. Mas o sistema de justiça do mundo original, ele é perfeito. Então, qualquer coisa, o mais leve pensamento de erro vai ter uma marca, vai ter uma consequência, vai produzir alguma coisa, não vai passar indene, né? Então, se houve essa revolta, né, ela pode, evidentemente, né, ela ter ocorrido em bloco. Houve a revolta pela não aceitação das regras que serviam e servem para todos, sem qualquer tipo de exceção. E nós dissemos que a queda espiritual, ela se deu pelo mau uso do livre-arbítrio e pela infração da lei que era sobejamente conhecida de todos os entes criados. Então, nenhum ente criado poderá dizer, não, eu não sabia. Essa lei é de total conhecimento de todos. Inclusive, na questão número 122 do Livro dos Espíritos, né, a Kardec, ele perguntou às entidades, como podem, eu estou aqui lendo para você, tá? Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmo, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe nele, num princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho do que para o outro? Então, o Kardec estava preocupado, né, justamente com essa questão aí
do livre-arbítrio, né? Porque dentro da doutrina espírita, o livre-arbítrio não é uma coisa que vem de fábrica, não. Ele vai sendo concedido à medida que o espírito vai adquirindo a consciência de si mesmo. Então, a causa, segundo a doutrina espírita, dessa queda do homem, né, seria a influência externa. É interessante isso, né? No espiritismo é assim. Seria a influência externa. Já é diferente do que eu estou falando. Eu estou falando aí que o livre-arbítrio foi dado ao ser humano, né? No caso, ao espírito, né? Vamos chamar de princípio espiritual, como os espíritas chamaram, para a gente se colocar melhor nessa questão, né? Então, se esse pequeno erro ele podia ser relevado, e poderia ter sido relevado se houvesse a correção imediata. Se tivesse existido a correção imediata nesse pequeno desvio, né, uma vez que a consequência é absolutamente proporcional ao delito. Isso que você falou, isso é verdade, né? A expulsão do sistema, né, por um pequeno e quase insignificante delito, isso seria um motivo mesmo, talvez, né, de que o espírito criado se revoltasse, né, uma vez que fosse tão pouco, né, mas não é o que aconteceu, né? Teria bastado que ele se corrigisse, o seu dano seria mínimo e rapidamente ele seria reintegrado ao sistema. Isso deve ter acontecido com muitos que se equivocaram e que rapidamente retornaram. Mas também é forçoso aceitar essa ideia de que esse pequeno erro ele foi só um pequeno rasgão que foi aumentando cada vez mais até rasgar o tecido todo da desobediência da lei, né? É aquilo, quando você permite uma pequena coisa errada, vamos citar aqui no processo educativo, né, da educação infantil. Você deixa a criança fazer uma coisa errada e não lhe ensina que aquilo é errado, vai continuar fazendo errado. E a consequência, então, as consequências vão ser muito maiores, né? É preciso, então, que nós entendamos que a fuga à lei foi voluntária. Obviamente que nesse pequeno delito que teria sido cometido, foi dado muitas oportunidades para que isso não acontecesse. Mas mesmo assim aconteceu. Como acontece no nosso mundo, mesmo com todos os aconselhamentos que são dados, né, pelas pessoas mais experientes, ainda assim existe delinquência, existe crime, existe burla das leis, né? E a culpa seria de quem? A culpa seria dos pais? Não, né? Até no nosso mundo aqui a gente sabe que não é, né? Não sei se eu consegui deixar claro que essa falta, por menor que seja, ela tem consequências. Né? Se você está na beira de um abismo e dá um passo à frente, isso é uma consequência muito grande, mesmo que seja um pequeno passo. Então depende muito de onde que você está, qual o tipo de erro que você está praticando, que você chama pequeno, né? Pequeno erro, por exemplo, fazer o que os outros fazem. Eu tô escorado porque eu estou fazendo o que todo mundo faz. Isso não é uma coisa perigosa, não? Embora a pessoa não fizesse, né? Como a gente volta na questão da história aqui da humanidade, provavelmente nós não temos hoje nenhum nazista, né? Que fala, não, eu fiz. Não, ninguém tinha culpa. Ninguém tinha culpa, todo mundo falava que estava cumprindo ordens. Não é assim? Aqueles que estavam lá, os carrascos, né? Todos estavam cumprindo ordens. Não tinha ninguém ali, que, inclusive o mais célebre disso, acho que foi o Himmler, né? Ele parecia realmente um funcionário público, né? Cônscio dos seus deveres, né? Não discuto ordens de superiores, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Recentemente, né?
um dos ministros aí do governo de um certo país aí, né, falou isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso se fala direto aqui nesse país, né? E isso está certo? Você fazer as coisas que não são corretas, porque a maioria faz, então a gente tem que pesar, né? O que é pequena falta e o que é grande falta, né? Mas, de um modo geral, a cada erro corresponde uma funesta e danosa consequência. É possível que se corrija? Sim, logo no início. É possível que se corrija. Mas, às vezes, mesmo com a insistência de um pai amoroso, isso não surte efeito, porque o filho muitas vezes quer experimentar. Vamos sempre lembrar da parábola do filho pródigo, né? Ele quer experimentar por si mesmo. Nós temos hoje, a nossa geração, esse estudo de divisão de geração X, Y, Z, né? A tal geração Z é essa geração, ela quer ter a experiência por si mesma, né? Não é muito ligada à experiência dos mais velhos, não, né? Então tenta, acha que é bacana, né? Eu vou fazer aquilo porque aí eu vou demonstrar a minha independência, né? Hoje tem muito valor isso, né? Valor da independência, né? Então, resumindo, para te responder, pequena falta dá pequena consequência quando existe uma correção imediata. Isso deve ter acontecido em alguns casos e não aconteceu em outros casos. Muitas vezes a grande falta começa de uma pequena falta. O livro Os Quatro Evangelhos, escrito por Jean-Baptiste Rustin, que foi um contemporâneo de Allan Kardec, ele diz que até os pais de Jesus e sua mãe, embora tenham sido espíritos muito adiantados para executarem a missão de serem pais de Jesus, teriam, no caso de sua mãe, uma pequena falta. Teria havido uma pequena falta, ainda que imperceptível e desprezível dentro de nossos conceitos. Olha que interessante. Isso está nesse livro, que é um livro bastante polêmico dentro do movimento dos espíritas, né? Bem, seguindo o raciocínio da pergunta anterior, te pergunto, não teria havido situações nas quais seria melhor que o faltoso, por assim dizer, permanecesse dentro do sistema e tivesse seu erro corrigido aí, sem a necessidade de se agravar a situação com o isolamento? Com certeza, né? Foi o que eu disse na pergunta anterior, né? É preciso se entender que Deus, o poder criador, ele não tem nenhuma necessidade de que os espíritos venham a sofrer. Deus não vai se considerar mais justiçado, né, mais poderoso, porque um ente, seu criador, sofreu, ou porque caiu, ou porque decaiu, né? Deus ama todos os entes criados e deseja o máximo bem para cada um dos entes criados. Então, Deus não expulsou os seus filhos por uma falta leve, como nós podemos imaginar, né? Por uma desobediência momentânea. Foram os espíritos decaídos que se auto-expulsaram desse sistema de harmonia. Vamos citar, por exemplo, um pequeno defeito aqui na Terra, porque talvez isso nos ajude a entender essa questão. Melindre. Né? Melindre é um sentimento que todo mundo sabe o que é e que esconde um outro defeito, não é verdade? Que seria ou a vaidade ou o orgulho, né? A pessoa melindrosa, ela denota a presença, né,
muitas vezes não manifesta desses defeitos, ou é orgulho, ou é vaidade, ou é egocentrismo, né? Então, se o erro ele foi pequeno, vamos supor que seja um erro por melindre. Às vezes, aquele filho recebe aquele aconselhamento do seu pai e ele se melindra, né? Porque ele acha que ele não merecia aquele tipo de conselho. Então, a gente se ofende com um conselho. Não deveríamos, né? Ninguém deveria se ofender por um conselho. Suponhamos que você tem uma tarefa no seu trabalho lá e chegue o seu chefe e fale para você assim: olha, eu tenho uma ideia aí que possa talvez ajudar a forma como você trabalha aí, para você fazer de uma forma mais eficiente, mais clara, melhor, né? Mais rápida e tudo. O que nós diríamos de um empregado, de um funcionário, de uma empresa, né, que ele se recusasse um aconselhamento do seu chefe? Não, o jeito que eu faço é o único jeito certo, não tem erro nenhum, eu não preciso de nenhum tipo de corrigenda. Isso seria correto? Então, e teria como permanecer na ordem daquela empresa aquele que fugisse dos padrões exigidos naquela empresa? Teria como continuar? O que iria acontecer? Essa pessoa seria tolerada até um certo ponto. Mas se os atos, as ações dessa pessoa, ou as reações, né, que é a mesma coisa muitas vezes, né, a idiosincrasia, né, a maneira própria e característica que cada qual tem para reagir aos acontecimentos de fora, né? Muitos tomam a mal os conselhos, e foi provavelmente o que aconteceu com esse espírito faltoso, ou estes espíritos faltosos, nesse universo original. Teria sido fácil se tivessem seguido o aconselhamento dos que tentavam lhe ajudar. Porque, evidentemente, deveria ter os irmãos mais sabidos em alguma coisa, né? Mas o fato é que alguns, e nós estamos repetindo o que nós falamos na pergunta anterior, alguns preferiram, não obstante os aconselhamentos, preferiram permanecer no erro. Dessa forma, a queda, né, nós frisamos, a queda sempre foi voluntária, jamais foi induzida pelo Criador, que nunca abandonou, nunca abandona e nunca abandonará a criatura. Jesus disse que o bom pastor ele ama as suas ovelhas. E o bom pastor desce ao despenhadeiro para salvar uma delas, embora tenha outras 99 ovelhas que não se resvalaram para o precipício. Então nós temos uma imagem aí das 99 ovelhas, né, como sendo aqueles que não erraram. E esta ovelha vai demandar ao bom pastor um trabalho de resgate, né, que é sempre assim, né? O Criador não fica feliz porque alguém caiu, né? Ele caiu, muito bem, a minha lei é forte, tudo, né? Ele não está se vingando, ele seria um vingador, né? Pelo contrário, a lei dele é toda de amor. Vamos sempre bater nessa tecla, né? Que a lei é um jugo suave. É mais fácil de fazer e é prazeroso de fazer. Não tem nenhum peso em seguir a lei. Um pai dá um conselho ao filho porque quer o seu bem. E o filho que for realmente amar o seu pai, ele vai seguir o conselho do seu pai. Né? Jamais vai se revoltar com o aconselhamento do seu pai. Isso levando assim, em consideração um pai que ama o seu filho, né? E um filho que respeita o seu pai. Caliban, sobre a questão das lideranças do erro, te pergunto o seguinte: não te parece desproporcional a aplicação do mesmo castigo para todos os espíritos, sem diferenciação?
Não teriam menos culpa os que simplesmente seguiram esses líderes? Mas vamos dizer que sozinhos talvez não fossem tão culpados assim? Até porque, se não existissem os líderes da revolta, esses seguidores, claro, não se revoltariam, não teriam errado. Não te parece faltar nessa teoria uma gradação das punições? Não te parece mais lógico do que punir todos com a mesma severidade? Olha, ô João, eu acho que há um grande equívoco, né, em achar que não houve essa proporcionalidade no chamado castigo, né, as consequências da falta. Não está em ponto nenhum dessa doutrina está dito que foi uma tábua rasa para todos, uma métrica única para todos. É evidente que, como a gente observa no nosso mundo, a liderança, muitas vezes, né? Liderança para o bem, liderança para o mal. Agora, muitos não fazem o mal só porque não tem liderança também, né? Se tivessem, fariam o mal. Muitos que estão, talvez, esperando, né, surgirem os líderes, né, para que eles possam, como dizem aí, sair, né, do armário dessa violência que trazem guardado dentro de si. Sim, os líderes, eles têm a sua responsabilidade, mas não existe líder sem seguidor. Existe líder, o pressuposto básico, né? Se tem o búfalo lá naquela manada, que é o líder, né? Ele só é líder porque a manada vai atrás dele. As duas coisas são interdependentes, né? Não existe liderança sem liderado. Então, aquela pessoa que fala assim, olha, eu fiz isso errado porque o pastor da igreja lá, ele me prometeu isso ou aquilo. E ele pretende muitas vezes com isso se isentar de culpa. Mas muitos teriam errado em outras circunstâncias. Ou seja, ele não errou só porque estava faltando um chefe. Não errou só porque faltou coragem. Né? Essa coragem, que não é uma coragem verdadeira, né? De fazer o mal é uma bobagem, né? Mas há erros por omissão, do nosso ponto de vista, que são até muito mais graves do que os erros por ação. É certo que nem todos foram punidos da mesma forma, né? Como se imagina, e como você disse, realmente seria um absurdo, né? Vamos lembrar mais uma vez aí do nosso exemplo batido, né? Do nazismo, né? O Hitler não teria conseguido fazer o que fez se não tivesse liderados, né? De pessoas que se sujeitaram a fazerem as coisas que ele queria que fizessem. E essas pessoas, então, poderão depois dizer que elas não têm culpa alguma? Você, quando escolhe um governante do seu país, você não tem culpa se esse governante faz uma coisa ou outra, desde que você sabia o que essa pessoa que você votou era capaz de fazer. Muitos falaram assim, eu vou votar nesse sujeito só para o partido tal não chegar ao poder. Então ele não pensou em quem estava votando. Ele pensou em que o outro não tivesse chegado ao poder. Isso é uma maneira de votar? É justo? Então essa pessoa poderá dizer mais tarde que ela não tem culpa alguma do que está acontecendo naquele país, né? Claro que não, né? É evidente que deixar que o mal ocorra e levar vantagem com esse mal é a mesma coisa que praticar. É exatamente a mesma coisa. Então, se nós lembrarmos lá aquela frase de um dos livros de Khalil Gibran Khalil, né, grande poeta libanês, né? Que quando um homem é morto, todos nós o matamos, de alguma forma. Não há possibilidade de ficar-se em cima do muro.
No sistema representativo democrático, as pessoas podem falar assim, eu votei naquele deputado X lá, né, e tudo, eu não tenho culpa. Como? Você não lê, não? Você vota sem saber? Você coloca lá o número na cédula, não procura nem saber se a pessoa tem algum processo judicial corrente contra ele. Você não sabe se ele tem algum mal feito, se ele, né? Você votou só por quê? Porque ele te arrumou um emprego numa repartição? Então, você não tem culpa de nada. Se ele, por exemplo, se for um ladrão de dinheiros públicos, você não tem culpa. Você poderá dizer que não tem culpa. Esse esconder-se aí nos erros dos líderes, né? Cada dia que passa, nós vamos discordando cada vez mais disso, né? O líder só está lá porque aquela população, de alguma forma, quis assim ou ainda quer. Se não quisesse, não existiria Hitlers, Mussolinis, né? Não existiria Trumps na vida, né? Não existiria, se a população não quisesse. Caro Caliban, desculpe insistir no assunto, mas não existem situações no mundo em que os chamados criminosos ou delinquentes são mais vítimas do que agentes do mal? Por exemplo, as situações, as condições sociais, o meio ambiente, os maus exemplos, a falta de orientação dos pais ou a ausência deles. Também não existem os portadores de doenças mentais, por exemplo, que são inimputáveis pela justiça. E o caso dos delinquentes menores de idade? Isso não tem que ser levado em conta? Como pode a lei humana ser mais justa do que a lei divina? Mas não é. Ela não é mais justa que a lei divina, né? Sim, as condições do ambiente aqui na Terra importam, e importam bastante. As influências do meio, as influências da formação do caráter da pessoa. Sim, essas influências são reais. Mas isso não exime o homem do dever de lutar contra as suas más tendências. Porque as más tendências, você pode suplantá-las, né? Porque a situação que você está vivendo hoje, ela é fruto, mas não tem outra maneira de raciocinar, é fruto da sua própria semeadura no passado. Se não foi nessa existência, foi em existências anteriores. Então, se você tem maus pais, você deve ter sido um mau pai ou um mau filho. Não tem outra maneira de você raciocinar, ou Deus estaria sendo injusto. Existem doenças mentais, sim, mas quem criou essas doenças mentais? Foram distribuídas assim, aleatoriamente, de uma forma irresponsável pelo Criador? A questão também dos menores de idade que você citou aí, né? A gente sabe que existe uma tendência nos países mais avançados do planeta de diminuir essa questão aí de não se imputar os crimes no menor de idade. Uma criança, por exemplo, num país periférico, né, que mora numa favela e fique às voltas com traficantes, com criminosos, com situações, né, até vexaminosas para um país chamado cristão, né, de existir essas coisas. E você comparar isso com a criança do chamado primeiro mundo, que recebe as informações, né, e tem um sistema de proteção total, né? É óbvio que um caso é um caso e outro caso é outro caso. Isso é o chamado casuísmo espiritual. Lógico que a lei humana, o bom juiz aqui, vai ser aquele que procura julgar com equanimidade. Que a equanimidade é um conceito que é diferente de igualdade, né? Na equanimidade, você vai julgar de acordo com a capacidade cognitiva daquele meliante, vamos dizer assim, né? Como esse caso aí, não teve um pai, né? Morou no subúrbio, numa favela, ficou com dificuldade, não tem emprego, né?
vítima muitas vezes de racismo, péssimas condições de vida, vão produzir, evidentemente, vai ser um caldo perfeito para a existência da delinquência, é claro. Mas nós temos que ter um olhar mais abrangente, né? E nesse ponto nós não podemos fugir das respostas que as religiões reencarnacionistas nos trazem, ao dizer que nós somos, em última análise, os agentes da nossa própria situação. Nós não somos, não estamos reencarnados numa situação desfavorável porque Deus esqueceu da gente. Com certeza, né, foi feito nessa vida ou em outras, foram criadas situações que geraram o estado atual de coisas onde nós nos encontramos. O que não quer dizer que nós devemos nos comportar como se isso não tivesse nada a ver conosco. Porque em algumas doutrinas, né, espiritualistas, o sujeito diz, ele fez isso na outra encarnação, então, problema dele. Não, o problema é nosso. O problema da existência do erro, do crime, da delinquência é um problema coletivo. Nós devemos lutar para diminuir as situações que são geratrizes da delinquência. Então, não é questão de a gente dizer que todo mundo tem que ser milionário, não. Mas uns não precisam ganhar tanto mais do que outros ficarem numa situação tão vexaminosa de miséria, né? A miséria, ela não faz parte... A miséria não faz parte evidentemente, dos propósitos da divindade para ninguém. Muito menos deveria ser de nenhum estado terrestre, né, ficar satisfeito com a delinquência. O Estado pode e deve executar ações preventivas e corretivas que evitem a delinquência, para que depois o Estado não esteja com a arma nas mãos para eliminar o delinquente indesejado, né? A morte de qualquer delinquente, ela é uma falência, um atestado de falência de todo o sistema educativo, é um atentado contra a democracia, é um atentado contra a humanidade, um ser humano que é eliminado sob as vistas da população. Então tem gente que fala assim, né, bandido bom é bandido morto, né? Isso é um atestado de falência moral total da sociedade. Então, ninguém precisaria matar ninguém, até porque a gente sabe, né, que a gente acredita no espiritualismo, a gente não está matando ninguém, não. Nós estamos só transferindo de plano. Esse eliminado aí, né, o bandido morto aí, certamente vai atrás do policial que o matou. E com toda certeza, podem ter certeza disso, né? De que muita coisa acontece de origem chamada inexplicada, né, nas chamadas doenças mentais, tudo que tem como fonte isso, né? Esse crime, né, o crime mesmo nosso, da sociedade. Cada vez que morre uma criança alvejada, ou mesmo que seja lá dizem, ele é porque ele fumava maconha e tudo. Ele fumou maconha, por causa disso eu vou matá-lo? Tá certo isso? Eu vou, né, bater palma para isso, ou não fazer nada? Eu não tenho nada com isso? Problema dele? Então, realmente, cada caso é julgado. E se a justiça humana ela procura se aprimorar, que não dirá a justiça divina, né? Que é muito mais minuciosa, que vai abranger aquelas faltas que ninguém conhece até, né? Que não vieram à tona, não vieram à luz, né? Então a justiça
vai evoluir para se tornar não punitiva, que punir por punir, mas reeducar. A gente vai chegar nisso um dia, né? Os nossas penitenciárias vão ter que se transformar em escolas, né? Só assim nós vamos poder dizer que nós estamos vivendo em um mundo evoluído, né? Que enquanto existir uma jaula para um ser humano, então está tudo errado, né? Caliban, continuando no assunto de influências exteriores nos atos das pessoas, vou me arriscar num campo completamente diferente aqui. É que em alguns meios religiosos existem conceitos de possessão demoníaca, obsessão espiritual, etc., né? Que, segundo essas doutrinas, a ação de demônios ou fantasmas, espíritos, sobre o indivíduo produz nele uma espécie de loucura ou automatismo inconsciente, se podemos dizer assim. Isso é fato ou uma crença sem fundamento? O que você acha disso? Se isso tem qualquer fundo de verdade, quero saber onde fica o livre-arbítrio da vítima e a responsabilidade pela culpa dos erros sobre aquele estado alterado. Isso aí é uma coisa muito antiga, né? A questão dos demônios, né? Isso, para quem não acredita, está lá nos textos sagrados, né? Jesus, ele se defrontou com várias pessoas que estariam, né, segundo essas crenças, né, possuídas por um ou por vários demônios, né? É citado aí o caso do menino, né, que era jogado no fogo, jogado na água, que o pai dele se prostrou aos pés de Jesus, porque era o filho único dele, né? E é muito importante para o pai, né, aquele filho que ia ajudá-lo na sua velhice e tudo, né? E esse menino, ele quando Jesus se aproximou dele, ele foi jogado ao chão, né? Se jogou ao chão e começou a estrebuchar. E Jesus, né, teria dito, né, para que saísse do menino e tudo, né? Então, isso aí tem a presença do fenômeno espiritual que a Igreja Católica, né, chamou de possessão demoníaca, né? Que as igrejas do protestantismo, né, de um modo geral, também, né, executam esses rituais aí de exorcismo, né? Tem até manual de exorcismo, né, no Vaticano, né? Manual de como fazer exorcismo. E nas obras também do espiritismo moderno, do espiritualismo, a gente vê essa questão bastante estudada, né? Existe uma obra muito interessante no espiritismo, né, que eu já li, inclusive eu recomendo para vocês, que chama-se A Loucura sob Novo Prisma. É uma obra do antigo político e médico, né, o doutor Adolfo de Bezerra de Menezes Cavalcante, né? Esse chegou a ser até presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Essa obra é uma obra muito interessante. Mas as obras psicografadas pelo Francisco Cândido Xavier, principalmente as obras de André Luiz, né, que é o pseudônimo, segundo lá o Chico Xavier, né, é o pseudônimo de um médico, né, que viveu no Rio de Janeiro no início do século passado, e principalmente um livro muito interessante, que eu também recomendo a leitura para vocês, meus ouvintes aí, se é que eu os tenho, né? É o livro No Mundo Maior, que estuda as várias doenças mentais sob o prisma, o ponto de vista do espiritismo moderno. O fundamento de doenças mentais, né, evidentemente, né, nós acreditamos que existe isso sim, não da maneira como se coloca, né, possessão demoníaca, né, como se existisse, né, um ser criado com essa finalidade para perturbar a vida do homem, né, o tal inimigo, como gostam de fazer, né, como gostam de falar por aí, né. Mas acreditamos sim
nesses fenômenos, tá? E somos até testemunhas deles. Somos testemunhas da existência destas coisas que as pessoas não gostam de falar sobre elas, mas elas existem sim. A questão do livre-arbítrio, né, que se foi colocado aí, né, onde ficaria o livre-arbítrio, né? Volta mais uma vez aquela questão. O livre-arbítrio, ele muitas vezes ele pode ser suprimido momentaneamente, né? Por quê? Mas isso é possível? Suprimir momentaneamente o livre-arbítrio de alguém? Ou pelo menos é o que nós tentamos fazer quando criamos as cadeias aqui na Terra, não é verdade? A gente, quando constrói cadeias, presídios, nós não estamos suprimindo as consequências de muitos livre-arbítrios? Se nós vamos deixar todo mundo fazer exatamente o que pensa? Não, né? Numa sociedade organizada, não. É preciso que nós só façamos aquilo que não leve ao prejuízo do bem coletivo, né? Então, o livre-arbítrio na sociedade moderna, ele também tem os seus efeitos relativizados. Ou seja, o sujeito pode continuar com ele dentro da cachola dele, da cabeça dele, né? Mas fazer, muitas vezes, e na maioria das vezes, é proibido, né? Então, não pode fazer. Então, essa crença, no nosso ponto de vista, que foi o que você perguntou, tem muita gente que acha que é bobagem, né? Tem gente que acha que isso não existe, que não tem fundamento nenhum. Para essas pessoas, infelizmente, eu não posso concordar com elas, não. Nesse ponto aí, eu levo bastante fé na doutrina dos espíritas, né? Que eles falam lá, tem um livro dos espíritos. Eu acredito bastante nessas coisas, tá? Que elas são possíveis, que podem ser curadas, que existem dois tipos de loucura, basicamente, né? Uma loucura que é irreversível, né? Por lesão dos órgãos cerebrais e tudo, né? Existem loucuras que podem ser curadas, como foi o caso de vários aí citados nos evangelhos, né? O caso do menino que era jogado ao fogo e tudo, né? O caso do rapaz que ficava nu nas sepulturas, né? Jesus, na terra dos Gadarenos lá, né? Que o rapaz se aproximou de Jesus e desafiou Jesus, dizendo assim, né? Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré, vieste a nos perturbar? Aí o Cristo indagou, né? Qual é o teu nome? Né? Aí o rapaz respondeu assim, meu nome é Legião, porque somos muitos. Interessante isso, né? Depois esse rapaz, ele tem uma transformação tão grande, né? O Evangelho relata, para quem não tem intimidade com ele, que o Cristo, então, ele continuou esse diálogo ali com o invisível, né? Com as sombras ali, né? E os espíritos, né, os demônios ali, disse, podemos entrar naquela manada de porcos e tudo, né? Segundo o Evangelho, estou falando o que está escrito lá, tá, gente? Não acredito que espírito entra dentro de porco, não. De onde surgiu a expressão espírito de porco, né? Tá? Então, os espíritos tiveram assim, poderes e tudo. E aquela manada de porcos, ela se lançou no despenhadeiro, morreram todos os porcos, né? E os moradores daquela região foram atrás de Jesus pedir para ele sair dali. Eles não ficaram muito contentes com isso, não. Mesmo visto o rapaz, né, que agora estava vestido, né, inclusive pediu para seguir Jesus, né, para seguir junto com ele os discípulos, né, o rapaz. É o rapaz que ficava, por exemplo, eles acorrentavam ele vivia pelos sepulcros, né, e ele era acorrentado e 10 homens não eram capazes de, com a força dele, arrebentava todas as correntes. Isso está lá no Evangelho. E depois ele pede para seguir Jesus. Jesus diz a ele, né? Não, volta lá para sua família e para os seus conhecidos e mostra a eles o que aconteceu com você. Então ele tinha uma missão, o rapaz, né? Depois de mostrar, né, que ele tinha sido um louco curado.
e vários, né? O menino lá voltou lá para o seu pai e tudo, né? Então esse tipo de loucura, ele pode ser curada sim, porque é a chamada loucura por obsessão, ou obsessão, muita gente, eu me lembro que eu comentando com um colega de trabalho, quando eu falei a palavra obsessão, ele falou assim, o que é? Você é obcecado? Porque a palavra obsessão tem esse sentido, né? Você vai no dicionário, obsessão, a ideia fixa, não sei o que e tal. O que é, então? A pessoa tem ideia fixa? Não. Obsessão é uma terminologia do espiritismo kardeciano. Quer dizer, a perseguição de um ser espiritual invisível, desencarnado, foi alguém que viveu aqui na Terra e que não é um demônio, não é o inimigo, não, como falam, não, genericamente, não. É alguém. É alguém que estava promovendo uma vingança e que havia sido uma antiga vítima daquele que hoje a gente chama de vítima. Quando, então, o algoz, né, do passado, que é aquele que ficou louco lá, ele é o algoz, é aquele que prejudicou aquele que hoje está ali importunando, que está ali obsediando, né? Seria esse espírito desencarnado aí, né? É interessante sobre isso, eu falei sobre o espiritismo, porque eu acho que o espiritismo ele pode muito ajudar nessas questões, sabiam? Eu, pelo menos, penso, né, respeito muito essa doutrina, não quer dizer que eu concorde com tudo, não, com todas as coisas, né, que estão dentro lá do próprio espiritismo, né? Mas nessa questão aí, eu acho que todos têm a ganhar se estudar essas obras que eu falei aí. Citei, então, muitas outras obras que existem, né? O espiritismo é bastante prolífico, né? Principalmente essa pessoa ao qual eu tenho um máximo respeito, que foi esse aqui na Terra, foi chamado de Francisco Cândido Xavier, né? Um máximo respeito por ele, por tudo o que, né, ele representou dentro da sociedade brasileira, né? Uma pessoa que verdadeiramente foi um líder do bem. Então, eu recomendo, sim, leitura de Kardec, né? Recomendo leitura de livros psicografados por Chico Xavier e muitos outros, né? Como eu citei aí esse livro mesmo do Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, te respondendo a você pergunta assim, então você é espírita, Caliban? Eu diria a vocês, não sou não, tá? Não sou espírita não, tá? Não sou espírita não. Muito bem, chegamos assim ao fim de mais um programa. Gostaríamos de agradecer aos nossos ouvintes pela audiência e, claro, ao nosso amigo Caliban Calites pela paciência e desenvoltura com que responde aos nossos questionamentos. Muito obrigado e espero recebê-lo de volta aqui para continuarmos nossa conversa, ok, Caliban? Ok, João, eu fico muito agradecido aí, qualquer coisa que eu tenha falado aí, que não foi às vezes do agrado de um ouvinte, tá? Principalmente quando a gente toca questões aí de doutrinas dos outros, né? A gente expende a nossa opinião. Eu quero dizer o seguinte, que isso é a minha opinião, eu posso estar completamente equivocado, né? E podem existir muitas outras explicações, né? Que eu espero, né? Que existam, né? Explicações. Eu citei muito aqui, falo muito de Pietro Ubaldi, né? Falo bastante, porque tudo isso nada mais é do que repetição mal feita, né? Daquilo que li nessas obras e em outras obras, né? E também da experiência de viver, né? Nós vamos formando o nosso pensamento, que não quer dizer que nós somos o dono da verdade, não. Nós estamos aí muito longe disso, né? Estamos aí realmente engatinhando ainda no conhecimento das ciências da alma. Mas muito obrigado pela oportunidade permanente, estou sempre à disposição. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!